Fala galera, eu sou Gabriel Ribeiro aqui do canal do YouTube do Campo Neutro e lá do Instagram também. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre tudo que aconteceu no final de semana no mundo da bola. Aqui no futebol brasileiro também a gente vai falar bastante sobre a polêmica entre Flamengo e Palmeiras, a partida que não iria acontecer, mas aconteceu faltando 5 minutos para a partida começar. O Tribunal Superior do Trabalho liberou a partida, ocorreu com 20 minutos de atraso, é claro, a partida que estava marcada para as 16 horas começou às 16h20, mas fato é que a partida ocorreu e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu nessa partida, lembrando que o Flamengo queria adiar a partida por conta dos casos de Covid-19 na equipe, porém o Palmeiras queria jogar, a CBF queria que o jogo acontecesse e o jogo aconteceu, o Palmeiras acabou deixando a desejar, o Flamengo surpreendeu e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que rolou nessa partida, tá certo? Antes de começar o vídeo, aquele pedido de sempre, eu quero pedir para vocês que curtam, comentem e compartilhem muito o vídeo. O compartilhamento é o combustível para a gente estar aqui toda semana trazendo as melhores notícias, trazendo o melhor da informação do futebol para vocês. Queria agradecer ao feedback de todo mundo que vem passando mensagens, que vem comentando nos vídeos. Estou muito feliz com o feedback que vocês têm me dado. Esse é o nosso contato. E que siga sempre assim, vocês me ajudando e eu ajudando vocês com muita notícia referente ao futebol, tá bom? Muito obrigado. Vamos começar o vídeo de hoje falando do futebol europeu, do campeonato inglês. Vamos falar do Big Six, os 6 principais times da Inglaterra. Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City e Tottenham. Jogos entre si, alguns deles jogaram entre si. Empates para alguns, vitórias para outros. Tá bom? Só um time perdeu, que no caso jogou entre si, que foi o Arsenal, que perdeu hoje à tarde para o Liverpool. O Arsenal foi a Anfield, a casa do Liverpool, e perdeu por 3-1. Começou ganhando em falha de Robertson, Lacazette aproveitou e fez 1-0. Porém, o mesmo Robertson voltou depois para virar a partida, foi de vilão a herói. Mas antes disso, o Mané empatou e Diogo Jota, a contratação que chegou na semana passada, que eu informei no vídeo passado, veio do Wolverhampton, fez o seu primeiro gol com a camisa do Liverpool hoje, fechou a vitória, 3 para o Liverpool, 1 para o Arsenal. O Tottenham recebeu em casa o Newcastle, jogou bem no primeiro tempo, sobrou, gol do brasileiro Lucas Moura, fez 1-0, só que nos minutos finais do segundo tempo, cedeu o gol de empate para o Newcastle e empatou em casa. Falando agora do Manchester United, o Manchester United venceu após o apito final. Exatamente, não tô maluco, o jogo estava em 2-2, empatado com o Brighton fora de casa, porém, após o final da partida, após encerrar a partida, o árbitro de vídeo chamou o árbitro de campo e informou que teria uma mão na bola a favor do Manchester United, pênalti convertido pelo português Bruno Fernandes, dando números finais, vitória do time vermelho de Manchester, o Manchester United por 3-2. Sufoco para o time de Solskjaer, mas venceram por 3-2 e se recuperaram da derrota na rodada passada para o Crystal Palace. Falando dos times de Manchester ainda, vamos falar do Manchester City, que foi goleado por 5-2 em casa. Na mão de Guardiola, o City nunca tinha tomado 5 gols jogando no Etihad Stadium, ou seja, a primeira derrota impiedosa que Pep Guardiola sofre em casa no comando do Manchester City. A equipe acabou sendo derrotada pelo Leicester, de Jamie Vardy, destaque da partida, fez 3 gols, 2 de pênalti e o outro um golaço de letra. O James Maddison e o Tielemans fecharam a goleada, 5-2 para o Leicester. Detalhe, Jamie Vardy tem 8 gols contra o Manchester City. É muito gol em cima de uma equipe tão grande como o Manchester City, ou seja, carrasco do time contra o time de Guardiola. O time do City tomou 5-2 em casa. Agora vamos falar do Chelsea. O Chelsea foi jogar com o West Bromwich fora de casa. No primeiro tempo, 3-0 para o West Bromwich. O Chelsea de Frank Lampard foi para o vestiário tomando 3-0. No intervalo, ele já voltou botando o Hudson-Odoi, que fez 2 gols logo no segundo tempo, diminuiu o placar e já lá no finalzinho, perto de acabar a partida, Tammy Abraham, camisa 9 do Chelsea, empatou. E no sufoco o Chelsea leva esse ponto para casa, não perde na rodada, depois de estar tomando 3-0, um empate por 3-3, acaba sendo um resultado até vantajoso para o time de Frank Lampard. Agora, saindo do Big Six, a gente vai falar da sensação do campeonato. Ele não é considerado, na verdade, um dos 6 principais times, mas está jogando muita bola. É o Everton de Carlo Ancelotti, venceu mais uma, 3 jogos, 3 vitórias, venceu por 2-1. Detalhe, gol da vitória de Richarlison, brasileiro Richarlison, convocado por Tite recentemente, fez o gol de pênalti, o primeiro gol de pênalti de Richarlison na história dele na Premier League, lembrando que o Richarlison já vestiu a camisa do Watford antes de vestir a camisa do Everton, ou seja, primeiro gol do brasileiro de pênalti na Premier League, vitória dos comandados de Carlo Ancelotti, vitória do Everton, 2-1 no Crystal Palace, começa muito bem, 9 pontos, 3 jogos,
Então, fica de olho no Everton, que pode ser a sensação. Mudando de campeonato, a gente vai falar agora do Campeonato Espanhol. O Barcelona, que enfim estreou após 3 rodadas, o Barcelona estreia, venceu o Villarreal por 4-0, jogando no Camp Nou, no seu estádio. Messi marcou um gol de pênalti, mas o destaque foi o garoto Ansu Fati, de 17 anos, marcou 2 gols. Detalhe, um dos gols, assistência do brasileiro Philippe Coutinho, que retorna agora para o time do Barcelona. Vamos ver se o brasileiro agora desempenha um papel agradável para se manter no clube, tá bom? Continuando no Campeonato Espanhol, a gente segue falando um pouquinho de Barcelona, porque no jogo do Atlético de Madrid, quem foi o destaque do final de semana tá nele. Quem acompanha a página no Instagram viu que eu dei um spoilerzinho do destaque do final de semana, chama-se Luis Suárez, o uruguaio que recentemente deixou o Barcelona e foi apresentado pelo Atlético de Madrid. Inclusive, muitos questionamentos sobre a despedida dele no Barcelona. Alguns torcedores falando que o Barcelona não deu a despedida correta para o Luis Suárez, que é o 3º maior artilheiro da história. Muitos dizendo que o Barcelona deixou a desejar na despedida do Luis Suárez. Fato é, ele veio para o Atlético de Madrid, em 15 minutos, na sua estreia, ele fez 2 gols e deu 1 assistência. Será que o torcedor culé já tá com saudade? Se eu fosse torcedor do Barcelona, eu já estaria. Suárez começa muito bem no Atlético de Madrid, então abre o olho, o Barcelona não pode liberar um jogador desse nível. Eu até agora não entendo porque o Barcelona liberou. Detalhe para o técnico do Barcelona, que disse em entrevista ter ligado para o Suárez e dizer para o atleta que ele no clube seria apenas mais um jogador. Você não pode dizer para um jogador desse nível que ele vai ser só mais um jogador no plantel. Ele mostra agora no Atlético de Madrid, na estreia, que ele não é só mais um. Ele é o cara da rodada. Luis Suárez é o destaque do final de semana. Já dei spoiler ontem no Instagram e agora falo para vocês aqui no vídeo. Ou seja, é bom acompanhar lá e é bom acompanhar aqui para não perder nada. Mas Luis Suárez é o destaque do final de semana. Em Madrid, tudo flores nesse final de semana. O Real Madrid também venceu. Foi ao Benito Villamarín em Sevilha enfrentar o Betis. Venceu por 3-2, suado. No final do jogo, um pênalti para o Real Madrid, muito questionado pela equipe do Betis. Gol de Sérgio Ramos, a famosa cavadinha do zagueiro artilheiro. O Real Madrid vence por 3-2, abriu o placar, depois tomou a virada, mas venceu por 3-2. Então, em Madrid, por enquanto, tudo flores. Vamos ver no decorrer do campeonato. Já na França, o Paris Saint-Germain, atual campeão, venceu na rodada por 2-0. Na volta de Neymar, que cumpriu suspensão, 2 jogos de suspensão após ter sido expulso no clássico contra o Olympique de Marselha. Na volta do brasileiro, vitória do PSG sobre o Rennes, fora de casa, 2 gols de Mauro Icardi, o argentino, que não marcava há um bom tempo. Bom para o camisa 9 tirar essa zica, ficar mais leve e começar a fazer os gols que o PSG precisa. Grande vitória do time francês. É bom ficar de olho, lembrando que o Paris Saint-Germain não é líder ainda, não começou tão bem o campeonato. Então é bom ficar de olho porque o atual campeão francês pode subir no campeonato e ter bons jogos para a gente comentar aí. Tá bom? Agora a gente chega até o nosso Campeonato Brasileiro. Vamos falar primeiro da partida entre Flamengo e Palmeiras. Teve toda a confusão inicial, o Flamengo não queria jogar, o Palmeiras queria jogar e ontem a gente viu que teve jogo, acabou acontecendo. Porém, detalhe, antes do jogo começar, o Palmeiras foi até o estádio. O Flamengo saiu do hotel, entrou no ônibus, desceu do ônibus e voltou pro hotel. Depois de um tempo, o Flamengo pegou e subiu no ônibus novamente para poder ir em direção ao estádio. Porém, o Flamengo chegou no estádio faltando 20 minutos para começar a partida. Ou seja, já era um indício que se tivesse partida seria atrasada. E foi atrasada. O jogo começou apenas às 16h20, porque faltando 5 minutos antes, o Tribunal Superior do Trabalho derrubou a liminar que dava o aval para o Flamengo não jogar ontem. E aí derrubou a liminar, dando o poder à CBF de ter o jogo, de acontecer o jogo, e o jogo acabou acontecendo. Detalhe, vale salientar, que no final das contas ficou bom para o Flamengo essa decisão, porque o Tribunal de Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, que tinha dado a liminar para o Flamengo não jogar, deu 15 dias para o Flamengo não fazer nenhuma atividade, nem treinar, nem jogar. Ou seja, na quarta-feira que o Flamengo enfrenta o Independente Del Valle no Maracanã pela Libertadores, o Flamengo não poderia jogar. A Conmebol diz que se tiver um número mínimo de jogadores, tem que ter jogo. Ou seja, o Flamengo perderia de WO e se complicaria na Libertadores. Ou seja, no final das contas, acabou sendo bom. Eu não concordo com o jogo. Achei que não deveria acontecer, acabou acontecendo. Vamos falar de bola. O Palmeiras, que quis tanto que o jogo acontecesse, deixou a desejar, fez um gol num chute de sorte do Patrick de Paula, que acabou desviando em Thiago Maia e enganando o Hugo Souza. Muito bom goleiro, história muito linda. Parabenizá-lo pela partida de ontem, pela história dele. Falar um pouquinho sobre o Hugo Souza.
O pai dele, a última vez que o Hugo Souza jogou foi há 9 meses atrás, o goleiro da base do Flamengo, e o pai dele ainda era vivo. Ontem, em entrevista pós-jogo, o jogador disse que estava feliz pela partida, mas triste porque o pai dele não pôde vê-lo novamente em campo desde a última vez que ele jogou. O pai dele acabou falecendo e não pôde mais ver o filho em campo. Então, a gente torce para que ele fique muito feliz. Deus está cuidando do pai dele e ele continue desempenhando o seu papel da melhor forma possível, porque eu tenho certeza, e tenho certeza que todos vocês têm também, que o pai dele está muito orgulhoso do jogador Hugo Souza, goleiro do Flamengo. Mas continuando falando da partida, gol do Flamengo foi marcado por Pedro em assistência de Arrascaeta, que por sinal acabou com a partida, jogou demais e acabou o empate em 1-1. Na verdade teve o jogo, mas para o Palmeiras saiu num saldo negativo. Para o Flamengo muita comemoração, porque foi um jogo difícil, uma semana difícil, o Flamengo acabou pontuando e é isso aí. O líder do campeonato é o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, e Keno fez 3 gols na rodada passada, 3 nessa rodada na vitória contra o Grêmio por 3-1. Tá jogando muita bola o Keno, e o Atlético Mineiro do Sampaoli também é o líder do Brasileirão. Os times baianos, o Bahia está na lanterna do Campeonato Brasileiro, 9 pontos em 20º lugar, muito mal no campeonato. E o Vitória venceu, está em 6º lugar no Brasileiro da Série B, está muito bem no Brasileiro, brigando pelo acesso. A gente espera e torce que os times baianos continuem evoluindo para conseguir os seus objetivos. O Bahia sair da zona e o Vitória subir para a Série A, para que os dois estejam ano que vem disputando o campeonato que é o campeonato mais forte do Brasil, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e tenham curtido bastante. Curte, comenta e compartilha. E na sexta-feira a gente recebe o treinador Hélio dos Anjos, grande treinador, na live lá do nosso Instagram. Quem acompanha o Instagram sabe, as lives são muito boas, então fica ligado que a gente recebe Hélio dos Anjos na sexta-feira, na próxima live, tá bom? Fica com Deus, aquele abraço, Campo Neutro ligado no mundo da bola pra mim e pra você. Tamo junto!